Então, bhava quer dizer se tornar. Então, samsara é esse contínuo se tornar, contínuo transformar. E a própria palavra samsara também tem essa raiz. Qual é o significado da palavra samsara? Ele vem desse sam e o sr, né? Sr quer dizer esse fluir. E sam quer dizer muito bem, samyak, sarati, aquilo que flui muito bem no sentido de contínuo, aquilo que não para. E o que quer dizer essa vida de constante transformação? Então pensei da gente analisar um pouco essa palavra, ver sobre isso. Essa palavra não aparece tanto nas Upanishads, samsara, ela aparece, pelo que eu sei, pelas poucas Upanishads que eu conheço, né, aparece na Katha Upanishad uma vez e na Kaivalya Upanishad também. Mas Shankara e Gaudapada, tantos outros acharyas usam tanto essa palavra samsara. Então, esse contínuo fluxo. Vedanta remove o samsara. Então, estamos estudando Vedanta para remover. O que é o samsara? Então, é importante a gente entender o que o Shastra fala sobre isso, o que é dito sobre isso. Então, Shankara, quando ele explica isso, né, o que é samsara, ele usa essas três palavras: ignorância, desejo e ação. Avidya, kama, karma. Isso é o samsara. Então, avidya quer dizer que ignorância, existe um véu sobre mim, sobre quem eu sou. Existe uma ignorância base sobre quem eu sou realmente. E junto com essa ignorância existe a falsa conclusão sobre quem eu sou. Esses dois estão aí nesse avidya, essa ignorância sobre quem eu sou, que tem como resultado uma falsa conclusão sobre quem eu sou. Eu sou esse complexo corpo-mente. Eu sou esse diva limitado. Então, quando existe essa falsa conclusão sobre mim mesmo como sendo apenas esse diva mortal com tantas limitações, naturalmente vai existir essa incompletude, um sentimento de incompletude, de insignificância. Apurna, toma. Eu não estou completo agora. E aí isso gera o quê? Kama. O desejo de ser completo, o desejo de ser especial, não insignificante. O desejo de ser grande. Isso é o que é chamado de kama. Um desejo que é baseado numa ignorância de que eu sou limitado. Então, um desejo por se tornar alguém completo. E esse desejo leva karma, várias ações para fazer com que isso aconteça. Então, tudo isso é o samsara, né? Avidya, kama, karma. E esse karma inclui não só a ação que a pessoa faz, mas também quer significar esse resultado das ações. Resultado na forma de punya, papa, resultado na forma de um novo nascimento. O novo nascimento que a pessoa tem é por causa de punya, papa, que foi gerado pela ação. Então, tanto a ação em si quanto o resultado é chamado de karma, aí nessa tríade de avidya, kama, karma. Então, samsara é esse avidya, essa ignorância sobre quem eu sou, kama, o desejo que surge dessa não compreensão, dessa falsa compreensão. E, por fim, karma, especialmente na forma desse novo nascimento. Então, por isso, esse samsara, geralmente, o significado primário, se eu botar no dicionário, perguntar, sei lá, no Google, vai aparecer lá, o ciclo de nascimentos e mortes. Porque é isso, essa parte, a ponta final, né, da avidya, kama, karma, o final é esse resultado de tudo que é que é constante, que não tem fim. Não tem fim. Você tem um novo nascimento, aí você nasce, aí começa tudo de novo.
calma, aí você vai perseguindo várias coisas e morre, aí nasce de novo, porque tem lá o sentido. Então, geralmente é visto dessa maneira. Esse é o entendimento que mais simples, de maneira geral, é dado. Samsara é esse ciclo de nascimentos e mortes. Samsara chakra, essa roda, no sentido de esse círculo, né? Que não tem fim. Nascimento, velhice, morte. Nascimento, velhice e morte. Então, samsara é essa roda. Mas o Swami Dayananda, ele explorava o samsara, o significado da palavra samsara de forma mais profunda. Ele dizia então que esse constante, essa vida de constante transformação, a gente não precisa entender só nesse sentido de um constante nascer e morrer, mas dentro de uma própria vida também, na própria vida, mesmo que a gente deixe de lado essa questão de outros nascimentos, a vida em si é uma vida de constante, o samsara é uma vida de constante transformação. Então esse aspecto do kama, o desejo que não se satisfaz, o desejo por ser completo que continua. Aparentemente, às vezes ele se apazigua, eu conquisto alguma coisa, aquilo traz uma paz relativa, mas logo em seguida, novamente, eu estou procurando alguma outra coisa, alguma outra conquista, alguma coisa para que eu esteja bem, para que eu esteja completo. Então isso é o samsara realmente, e o que nos interessa aqui. Nossa preocupação não é tanto com essa questão dos outros nascimentos, até porque muitas vezes falta até shraddha para isso. A gente, eu não estou preocupado com o próximo nascimento, porque a pessoa às vezes não tem shraddha de que vai ter um outro nascimento e vai ter o samsara. Mas se existe, mas enfim, de qualquer maneira não é a nossa preocupação. O que vai acontecer? Eu quero eliminar o ciclo de nascimentos e mortes. O primeiro nosso questão toda de entender em Vedanta é esse entendimento da busca, é o entendimento de que existe esse problema fundamental, que é o samsara. E o problema fundamental é na forma desse constante transformação, no sentido de um desejo constante, uma necessidade constante. Então esse é o bhava, essa constante transformação é nesse sentido, uma constante busca por se tornar alguém. Isso é algo que a gente não pode deixar de ver, não tem como deixar de ver, apreciando na nossa própria experiência e vendo o mundo de maneira geral. É isso, uma constante busca por se tornar alguém, por conquistar alguma coisa, e que não tem fim. Por isso é o samsara. Se tivesse fim, tudo bem, a pessoa está lá na correria do samsara e uma hora dá certo, não dá certo. Então o Swami também dizia que é essa tal da corrida de ratos, né? Tem essa expressão que é usada em tantos lugares, né? Corrida de ratos. Samsara, então, é essa corrida de ratos. E aí, essa corrida de ratos tem algumas explicações. A gente pode entender de várias maneiras. Algumas pessoas entendem como aquela rodinha. Quando você fala corrida de rato, a pessoa pensa aquela rodinha que pode ser também. O rato está lá correndo e não sai do lugar. O samsara é isso. Está lá correndo atrás de alguma coisa e não chega a lugar nenhum. Por isso que é samyak sarati, é um fluxo perfeito, não acaba nunca. Samyak não quer dizer que é muito bom, um fluxo muito legal, muito confortável. Não, o fluxo não tem fim. Então tem vários significados, mas o significado do Swami dá para esse, pelo menos em certo momento ele fala sobre isso. O significado que ele dá para essa corrida de ratos é muito interessante. Como que o Swami diz isso? Qual que é o problema? Por que corrida de ratos é um problema? O que é essa corrida de ratos? O problema da corrida de ratos é que mesmo que você ganhe a corrida, você continua sendo um rato. Você é o rato que ganhou a corrida, né? Tem vários ratos ali, aí solta eles ali, vamos ver quem vai chegar primeiro. Chegou primeiro, aí bota a medalha de primeiro. Só que você continua sendo um rato. O samsara é isso. Mesmo que você alcance a maior coisa de todos, o império, e você seja mais reconhecido e amado por todos, ainda assim você é um samsara, um divo, que vai morrer
e que sua mente é limitada e aos poucos vai perdendo a capacidade. Limitação em todos os sentidos. Então não tem como existir identificação com essa vidya e esse karma, que é o samsara, junto com uma tranquilidade, etc. Por isso, aquilo foi muito bem falado, de que não tem conforto junto com o samsara. Então não é uma palavra boa, samsara. Então não coloque esse nome, assim, escola de yoga samsara. Samsara yoga, né? Samsara yoga. Não é uma palavra... Existe? Nada contra, nada pessoal, assim. Mas não é uma palavra... Só paga a mensalidade. Mas não é uma palavra, acho que assim, tem um sentido bom aí. E não tem uma possibilidade de não. Porque não existe conforto no samsara. E da mesma maneira, por que não existe conforto? Porque existe esse karma, um desejo constante. A pessoa nunca está satisfeita. A purna toma, uma incompletude. Então existe karma, e sempre que existe karma, existe o quê? Qual que é o filhote de karma? Qual que é a cria de karma, do desejo? Krodha, raiva e também bhaya, o medo. Sempre que existe desejo, existe medo. Só é possível existir medo se existe desejo. Você tem desejo por alguma coisa, existe uma preocupação de que aquilo não aconteça. E o karma pode ser na forma de doença também. Eu tenho uma aversão por alguma coisa, um desejo de que alguma coisa não aconteça. Aquilo não pode acontecer de jeito nenhum. E aí, naturalmente, existe o medo. Quando eu vejo a possibilidade de que aquilo aconteça, existe o medo. Então, o medo é característica do samsara, não tem como existir o samsara sem medo. Então, uma das coisas que o Swami Sadatmananda falou que eu achei muito interessante é a gente se perguntar a si mesmo essa questão. Já existiu na minha vida algum dia, ou seja, um período dessas horas do dia, 24 horas, ou sei lá, as horas que você está desde de manhã até de noite, nesse período de um dia, já houve algum dia assim completo em que eu não tive nenhum medo de nada? Então a gente pode se perguntar isso, sinceramente a gente vai ver que não. Sempre tem um medo, às vezes não é um medo grande, mas algum medo. Um medo, sei lá, de o professor esquecer do tempo da aula e perder a janta, todo mundo ficar atrasado. Algum medo, às vezes é um medo pequeno, mas às vezes são medos que vêm de traumas, vêm de coisas, mas o medo sempre está lá. Então esse bhava-bhiti é isso, é o medo que é característica do samsara. Então não é o medo do samsara, o samsara não pode... eu não estou com medo do samsara. Pode ser visto dessa maneira também, se a gente pegar o samsara no sentido desse nascimento e morte, pode ser também. Eu tenho medo desse novo nascimento, eu não quero. Mas a forma mais profunda é essa, o medo que é característica do samsara. Então, bhava-bhiti haram prataswaram. Eu me lembro cedo pela manhã de Ishvara, que é dito aquele que elimina esse medo. E como o verso depois vai dizer, samsara roga haramaushadamadvitiya, é o único remédio para esse medo. Não tem outra possibilidade de eu fazer alguma outra coisa e me tornar livre. Então eu medito, eu medito nesse Ishvara, que é aquele que elimina bhava-bhiti, o medo, que é constituinte dessa vida de constante transformação.